Qual é o seu propósito? Você sabe o que significa isso? Hoje parece que está muito na moda falar que você precisa ter um propósito. Você precisa ter um propósito de vida. Mas será que isso é moda mesmo? Olá, eu sou Lígia Teixeira, especialista em planejamento. E hoje eu vou te explicar o que é propósito e por que você precisa ter um. Fica comigo até o final e bora simplificar. E antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês curtirem a gente, acompanharem a gente lá nas redes sociais, tá? Se você ainda não acompanha o nosso conteúdo por lá. E também aqui, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E aproveita já e comenta aqui, se você já descobriu o seu propósito de vida ou não. Esse é um tema assim que eu gosto muito de falar sobre ele. É um tema muito interessante. Na verdade, ele meio que aconteceu na minha vida e eu não sei como, eu já tinha visto em alguns cantos, alguns locais, alguns vídeos, alguns livros falando sobre esse tema, mas foi um livro especificamente que me chamou a atenção. Esse livro aqui do Siri Prembaba, ele é brasileiro e o livro é exatamente Propósito. A Coragem de Ser Quem Somos. Ele é um livro muito interessante porque ele é um livro leve, um livro fácil, uma leitura muito gostosa, mas ao mesmo tempo muito enriquecedora. E quando eu li esse livro, tudo ficou muito mais claro, ficou muito mais simples, muito mais leve, muito mais didático. Apesar desse vídeo ele não ser um resumo sobre o livro, mas ele ajuda a nortear muito do que a gente vai falar aqui hoje. E a gente vai começar falando sobre missão. Todos nós aqui viemos com uma missão. Antes da gente chegar aqui nesse plano, recebemos uma missão. Essa missão nos foi dada, então por mais que a gente acredite que a gente está aqui a passeio, nós viemos aqui com essa missão e realizar essa missão é o nosso propósito, é o porquê estamos aqui. E a clareza da gente saber que a gente não está aqui a passeio nos coloca alguns questionamentos. O primeiro ponto é esclarecer que o propósito ao qual estamos falando, ele não tem a ver com carreira, necessariamente. Vocês vão entender um pouquinho depois que eu vou explicar. Mas as pessoas confundem muito a ideia de que você precisa ter um propósito e que isso está ligado a uma formação acadêmica, algum título ou alguma coisa que você faz na sua profissão. Então, se você não tiver uma carreira, então você não está cumprindo o teu propósito. Mas isso não tem muito sentido porque nem todas as pessoas elas estão efetivamente desenvolvendo alguma carreira. Mas nem por isso elas deixaram de receber uma missão e precisam cumprir o seu propósito. E eu acredito que isso é muito reforçado porque quando criança, ninguém pergunta qual é a nossa missão. As pessoas perguntam muito o que você vai querer ser quando crescer. E isso está sempre relacionado a alguma atividade, alguma formação acadêmica, alguma profissão que você vai exercer. Então, eu acredito que sai daí muito esse reforço. A gente nunca pergunta para uma criança qual é a missão que você veio cumprir, qual é o seu propósito aqui. A gente não pergunta isso para ela. E a gente reforça muito isso com a criança, dizendo que ela precisa tirar boas notas para ela poder ir para uma boa faculdade, que ela precisa arrumar um bom emprego. Então vamos reforçando cada vez mais a necessidade de você ter uma carreira e não de cumprir um propósito. Então essa nossa sociedade, ela realmente, a forma como nós somos criados e a gente estimula isso nas crianças, é uma tendência cada vez mais a estar ligado à carreira. E eu queria começar falando um pouquinho sobre 4 verbos. Tá? O primeiro verbo deles é o esquecer. A gente está falando aqui um pouquinho sobre criança, mas é porque a ideia da missão, ela começa justamente quando criança. A criança, ela é por essência. Ela é por essência divina. É assim que nós viemos.
E existe um trabalho muito forte nosso para que a criança ela esqueça dessa missão. E como é que isso acontece? Isso acontece através de alguns reforços que a gente vai colocando, alguns condicionamentos, algumas cobranças, algumas crenças limitantes que nós vamos colocando para a criança. Então a criança que vem por essência, de repente ela começa a ser podada, ela começa a ser questionada, ela começa a ser condicionada, e a partir desse momento é que existe um processo de esquecimento. Então a criança ela vai recebendo algumas influências externas, seja de pais, professores, de familiares, da escola, e de alguma forma isso vai desconectando a criança da sua essência. Então ela começa a adquirir a projeção de algumas inseguranças, alguns medos, algumas crenças que nós temos. Isso vai sendo reproduzido ao longo do tempo. Então, eu repasso para minhas filhas algumas crenças que a minha mãe me deu. E a minha mãe, por consequência, me passou algumas crenças que a minha avó deu a ela. Isso vai desconectando a gente dessa essência divina. Nós vamos projetando algumas inseguranças, alguns medos, mas a gente diz que não, que é proteção, que é carinho, que é amor. Mas inconscientemente não é o que acontece. A criança nesse momento ela esquece qual é a sua missão aqui e ela começa a desenvolver dentro dela um vazio existencial e ela acredita que esse vazio ele vai ser preenchido por alguma coisa fora dela. Então a criança ela começa uma sensação, uma necessidade de se sentir amada, seja por sua mãe, pelo seu pai, pelo seu professor, aquelas pessoas a quem ela projeta isso. E depois que a criança ela passa por esse processo de esquecimento, né, nós começamos a esquecer qual é a nossa missão, nós passamos a criar um falso eu, que é o ego. Então a gente começa a alimentar a ilusão, nós começamos a nos iludir. Esse falso eu, esse ego, ele tem uma necessidade de ser alimentado. Esse ego, ele funciona, esse falso eu, ele funciona como uma máscara. Então, a partir daí, a gente vai desenvolvendo uma personalidade em que não é a nossa essência, não somos nós, mas a gente tem uma necessidade constante de estar reforçando. Por exemplo, tem pessoas que elas acreditam que vão ser amadas quando elas cuidam muito de outras pessoas. Essa é uma forma dela reforçar dentro dela esse falso eu. Outras pessoas elas têm uma necessidade muito grande de serem corretas, de serem perfeitas, e elas acreditam que assim elas serão amadas. Outras pessoas elas pensam que elas precisam ser engraçadas, que elas precisam fazer as outras pessoas o tempo todo rirem, e assim elas vão reforçando esse falso eu. Outra forma também da gente alimentar isso, da gente guardar, proteger esse ego, são o que o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, ela chama de as paixões. Então, é a gula, é a preguiça, é a ira, a luxúria, a avareza. Então, tem várias e várias paixões que elas sustentam e alimentam esse ego. Outra ilusão também do falso eu é a falsa ideia de riqueza e de sucesso. Ela é tão deturpada que alguns buscam ela incessantemente, a falsa riqueza e o falso sucesso. Outras evitam isso, achando que ele é ruim, que ele é uma coisa negativa, uma coisa que não deve ser alcançada. E isso é porque realmente o ego, ele faz uma falsa projeção do que é realmente a riqueza e do que é realmente o sucesso. Só que o ego, como ele é uma ilusão, né, esse falso eu, ele é uma ilusão, o vazio existencial ele ainda continua. Então nós vamos utilizando algumas coisas para nos anestesiar. Então são os vícios pelo sexo, por drogas, por bebida, por trabalho. E também outra coisa que acontece é que
vivemos uma realidade projetada. Então, por mais que acreditemos em tudo que está ao nosso redor, na verdade, enquanto a gente está em um processo de ilusão alimentando o falso ego, na verdade nós não estamos vivendo uma realidade verdadeira. É uma realidade projetada pelos nossos pensamentos. Então o que acontece? Nós vivemos muito para agradar as expectativas das outras pessoas. Nós acreditamos realmente que tudo que está acontecendo é real. Nós alimentamos isso. E isso é tão forte que nós entramos em um piloto automático. A gente dorme, a gente acorda, a gente trabalha, e daqui a pouco a gente dorme de novo, a gente acorda, a gente trabalha. E quando a gente menos espera, sextou, e depois do fim de semana a gente entra numa depressão e aí vem a segunda-feira. Então, tudo isso é um piloto automático que o ego nos coloca. Ele coloca a gente em um ciclo em que a gente começa a entrar e não entende, porque o vazio ele vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais incômodo e a gente alimenta com os vícios, alimenta com os nossos amortecedores, a gente fica cada vez mais alimentando esse ego, esse falso eu. E aí a gente depois entra em um processo de lembrar. Foi esse o processo que para mim ele meio que aconteceu. Eu gosto muito de uma frase da Tatiane Guedes em que ela diz assim que a gente esquece para ter o prazer de lembrar. E isso é muito forte. Porque é exatamente o que acontece. A primeira pergunta que a gente começa a se fazer é quem eu sou? O processo da lembrança ele começa aí. A gente começa a identificar que essas coisas aqui não respondem essa pergunta. As coisas que acontecem no dia a dia não respondem a essa pergunta. E isso é muito profundo porque quando a gente começa a fazer essa pergunta, existe a morte do falso eu, a morte do ego. E por mais que a gente queira lutar contra isso, ela é necessária para você ter o despertar espiritual, o despertar da consciência. E você querer fazer um despertar espiritual sem a morte do falso eu, é a mesma coisa de uma lagarta querer voar sem passar pelo processo do casulo. Uma lagarta ela precisa passar por esse processo para virar uma borboleta. Então, para que nós despertemos espiritualmente, é preciso que o falso eu ele morra. E é a partir desse momento que a gente identifica que a pergunta de quem eu sou, ela não tem nada a ver com a nossa carreira acadêmica. Ela não tem nada a ver com as formações que nós temos, os títulos que nós temos, não tem nada a ver com o nosso emprego. E quando alguém pergunta, né, para você quem é você, a gente tem a tendência a dizer o nosso nome, dizer que eu sou Lígia, que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou arquiteta, eu tenho um canal no YouTube. E aí a gente começa, né, a descrever várias coisas externas para explicar quem somos. Só que a pergunta ela é muito mais profunda. Quem você é não tem nada a ver com isso. E aí a gente identifica que quem somos tem cada vez menos a ver com o que fazemos. Cada vez mais a resposta ela está na nossa criança interior. E a nossa criança interior é aquilo que guarda a nossa essência divina. Ou seja, é ela que tem a resposta para a nossa missão, a missão que nós recebemos. E aí depois que você faz esses questionamentos de quem você é, ou seja, quem eu sou, você começa a responder essa pergunta, depois vem um outro questionamento, né? O que é que eu vim fazer aqui? Porque quando a gente começa a lembrar quem nós somos, a nossa essência divina,
de onde a gente realmente veio, a gente começa a querer lembrar qual é o nosso propósito, né? O que é que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? E essa pergunta, ela está muito ligada aos seus dons, aos seus talentos, aquilo que você faz de melhor, sabe? Aquilo que você faz até de graça, que você faria todos os dias da sua vida. Então, a resposta para você saber o que você veio fazer aqui, ela está muito ligada a isso. Está muito ligada aos seus sonhos, não os sonhos de outras pessoas que você acredita que são seus, mas os seus sonhos, né? Resgatar realmente esses sonhos que você tinha na sua infância, porque é muito comum a gente crescer, a gente dizer que queria fazer tais coisas e o tempo vai passando e a gente não faz. Então, resgatar esses sonhos, resgatar realmente o que é que você gosta de fazer. Existe uma passagem bíblica que ela fala que nós somos a luz do mundo. Ela faz uma referência à vela, que a vela, quando ela está apagada, ela não ilumina o ambiente, ela não cumpre o seu propósito. Então, quando a gente ainda não despertou, quando a gente ainda não teve esse despertar espiritual, a gente ainda está vivendo na ilusão do falso ego, é como essa vela que está apagada. E a partir do momento em que você começa a responder a pergunta de quem eu sou, é um processo de acender essa vela, de você começar a iluminar. E o despertar, ele é isso, né? Ele é acender. Quando a gente acende, quando a gente descobre quem nós somos, então a gente passa para uma outra fase, que é o que eu vim fazer aqui. Então, uma vela embaixo da mesa, ainda que acesa, mas ela não ilumina o suficiente. É preciso que ela saia debaixo da mesa e que ela vá para cima da mesa, para que ela possa iluminar o ambiente e assim ela possa ajudar a iluminar outras pessoas. Esse encaixe entre o ser, que é o despertar, e o fazer, que é ajudar outras pessoas a despertarem também, é como o Siri Prembaba ele fala, é como se fosse a completude, é uma sensação de pertencimento. E aí vem o título do livro, né? Que propósito é a coragem de ser quem somos. Não é fácil a gente despertar dessa ilusão que a gente vive por tanto tempo, acreditando numa realidade que não existe. De fato, ela não existe. E esse despertar para o propósito não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente faz, né? É quem somos. E a partir do momento em que a gente desperta, em que a gente identifica isso, então a partir desse momento nós começamos a ser livres. E livres de verdade. Livres e ajudar outras pessoas também a serem livres. Bom, e nesse vídeo eu te expliquei o que é propósito e por que é tão importante a gente descobrir qual é o nosso propósito de vida. Queria indicar aqui para vocês o livro, é uma leitura que vale a pena. Vou deixar aqui na descrição um link para vocês acessarem mais sobre o livro. E pedir para vocês, se fez sentido para você, curtir, comentar, compartilhar. E gratidão por ter ficado comigo até o final. E te espero no próximo vídeo. Até lá!